Olá, turma, nós estamos aqui na praça, ao lado da igreja Paróquia São Francisco de Assis, do Inácio Barbosa, e concluímos uma série de aulas, de encontros, por meio desse meio maravilhoso, a nossa preparação e a nossa formação doutrinária e catequética sobre o batismo, e além da pastoral. Mas tem uma realidade que existencial, com a qual nós nos encontramos, inevitavelmente. Eu e vocês, nós estávamos na igreja, estávamos na celebração, pode ser em outro momento, em outro local, mas nós estávamos de alguma forma protegidos. E aí a igreja abriu a sua porta e nós entramos pelo sacramento do batismo. Ao terminar a celebração, inevitavelmente, eu, vocês, os padrinhos, seus pais, vão para o mundo. E aí, o mundo abriu novamente as portas. Então, como viver? Acabou a graça, não temos como é. Como é que nós vamos viver a graça do batismo nesse mundo que quer ser de Deus? Acompanhe conosco essa aula sobre o sacramento mais novo e muito bonito. Estamos na quadra de esportes da praça, aqui do conjunto Jardim Esperança do Inácio Barbosa. É uma área de lazer muito concorrida e muito bem concorrida pela nossa criançada, pela juventude. Nessa área de lazer, numa área de lazer não tanto parecida, mas uma área de lazer macabra, os cristãos experimentaram que para dar testemunho de Jesus, eles precisariam de uma graça, além daquela do batismo. Veja aí. Pois é, pessoal, é inevitável e também é bom que seja inevitável, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ao rezar, Ele disse: não vos peço que eu os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Foi aqui que nosso Senhor nos colocou, no meio do mundo. E é aqui que eu e vocês, que recebemos lá na igreja, lá na pia batismal, a graça do batismo, a graça batismal, a vida do Cristo, é que somos chamados a dar testemunho do mesmo Cristo. Diga-me com sinceridade, você tem força suficiente para no seu trabalho, no seu local, na sua família, no mundo, você dar testemunho de Jesus que você recebeu lá na igreja como graça? A vontade que dá é não se refugiar na igreja, é voltar para a igreja. E já seria muito bom. Contudo, nosso Senhor nos chamou para levar a igreja ao mundo e trazer o mundo para assumir a realidade da igreja, mas são para transformar a igreja em mundo. Então nós estamos no mundo, no local de trabalho, na padaria, na mercearia, na farmácia, nas filas de banco, nas opções que fazemos, nas decisões éticas, os campos de concentração, os coliseus continuam. A vontade de voltar é diferente, mas nosso Senhor, mais uma vez, não nos deixou abandonados. Ele prometeu que nos daria um outro sacramento para continuar a graça e vivermos bem a graça do batismo. Hoje nós vamos começar a falar propriamente sobre o sacramento da força, o sacramento do Espírito Santo como força, o Espírito Santo na crisma. Mas eis que nosso Senhor nos concedeu, conforme Ele mesmo nos havia preparado e preparado os seus discípulos para uma realidade poderosa. Ele mesmo nos concedeu
essa realidade. Meus irmãos, como nós percebemos agora retornar, estou na sala, né, aqui como um bom profissional, ou como todo profissional, estou na sala e agora passamos uma parte mais doutrinária. A conclusão de tudo isso que nós vimos é que está no livro de Jó, logo no capítulo 7, versículo 1. A vida do homem é um combate. O cristão precisa de forças para lutar. Ele precisa de forças para lutar enérgica e constantemente. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que os seus discípulos, depois que recebessem a graça de sua vida e que ele iria voltar para o céu, e ele deixaria os discípulos aqui no mundo para propagarem o seu reino, as suas palavras, o seu sentir, o seu agir, o seu modo de viver e o seu amar. Eles precisariam de muita força, porque de fato a vida é um combate. Quem pode negar isso, né? Para isso, ele deixou um outro sacramento, e é esse que nós já estamos começando a ver, que é o sacramento que nós chamamos sacramento da Crisma, ou, com outro nome, nós chamamos da confirmação. E é bom que tenhamos em conta uma pequenina explicação sobre a confirmação, para que não haja uma pergunta no coração: eu não recebi o batismo? Eu não recebi o Espírito Santo no batismo, para que a confirmação? Então eu convido a você agora a ver e a ler, a ver aqui na tela e a ler na sua Bíblia alguns textos que mostram a instituição desse sacramento. Porque a confirmação nos comunica uma energia espiritual nova, para os combates espirituais até alcançarmos a estatura do homem perfeito, como está escrito no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Jesus prometeu o Espírito Santo a todos os seus discípulos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior mandarão rios de água viva. É o que encontramos no capítulo 7, versículo 38 do Evangelho de São João. E no mesmo capítulo, no versículo seguinte, o texto explica por que Jesus falava essa fonte interior que emana um rio de água viva. Diz o texto das Sagradas Escrituras. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Da mesma forma como Jesus, assim também foi a prática dos apóstolos, que recebendo o Espírito no dia de Pentecostes, eles impunham as mãos e começaram a pedir esse batismo no Espírito Santo. Se o primeiro foi na água, esse também é considerado, chamado batismo de fogo muitas vezes, aos que já tinham sido batizados. Eu gostaria que você fixasse isso. Os apóstolos impunham as mãos sobre os neófitos, os novos cristãos, os novos filhos, aqueles que tinham sido batizados, impunham as mãos sacramentalmente, não é uma oração de intercessão. Diz o texto que nós vamos ver aí completo na tela. E eles recebiam o Espírito Santo.
O texto está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 15 a 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 15 a 17. E é muito importante que, além daqui, e você revendo o vídeo, mas se você contaste, sublinhe, anote ao lado da sua Bíblia e percebam que há uma diferença muito bela, extraordinária e definitiva da instituição de um novo sacramento. Vou ler e vocês vão acompanhar o texto aí. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Queridos, daí a gente vê pelo menos duas realidades. Um que é o sinal sensível, a oração e a imposição das mãos. Recorda na primeira aula sobre os sacramentos que o sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça. Então não foi dado, eles impunham as mãos e fazem a oração. Essa é a forma. Essa é a primeira coisa que nós notamos logo. É um texto bíblico, está na Bíblia, que eu não estou inventando. Você vai reler, vai rever o vídeo, vai procurar na sua Bíblia, Atos capítulo 8. E a segunda realidade é que nós notamos uma outra prática distinta, extremamente distinta, e a ela ligada ao mesmo tempo, do sacramento do batismo. Porque eles impunham as mãos aos novos fiéis. Entende? Então, se você diz, para que você volta para você já receber o batismo, o Espírito Santo no batismo, para que a crisma? Então, vá acompanhando. Acompanhe conosco e você vai poder chegar a essas conclusões. Pelo menos nesse texto, já temos essas duas. O sinal sensível, que é a oração e imposição das mãos, por parte dos apóstolos e aos novos fiéis. E a segunda realidade é que os novos fiéis significam que eles já tinham sido batizados, já tinham recebido o batismo e agora recebem uma outra realidade. E o que significa então tudo isso? O que quer dizer tudo isso? Não é? O fato é que nós somos um povo maravilhoso. Nós somos um povo, a Karine, na última aula, ou na penúltima aula, ela falou que nós somos um povo sacerdotal, um povo de reis e um povo de profetas, pelo batismo. Agora vai se tornar bem claro essa realidade. É que havia uma promessa feita, dada por Jesus, e nós somos o povo da promessa. E essa promessa se cumpre, que Jesus, para retornar ao céu, ele faz uma promessa. Isso que nós vamos ler em Atos, capítulo 1, versículos do 4 ao 5. Atos, capítulo 1, versículos do 4 ao 5. Vamos ler aí, ó. Acorda? Vamos ler aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 4 a 5. E comendo com eles, Jesus ressuscitado, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Nós somos o povo da promessa.